Olá pessoal, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Josemi e desde já muito obrigado aí pela presença de vocês, pela colaboração de cada um de vocês, tá? Lembrando, gente, que é muito importante o like, um comentário, nem que seja um bom dia, tá? Para alavancar o vídeo. Você que é de direita, conservador, principalmente que gosta aqui do conteúdo do canal, tá bom, gente? Meus amigos, tem uma música, né, que diz assim: eles estão desesperados. E estão desesperados mesmo. Agora, uma pessoa desesperada, quando ela é boa, ela pode fazer coisas boas mais ainda, né? Tá no desespero, quer ajudar. Mas quando a pessoa é má e ela está desesperada, a gente pode esperar de tudo. Pode esperar de tudo dessa turma. Eles estão desesperados e a gente pode esperar tudo deles. A pergunta que eu faço, que eu vou jogar lá no final do vídeo, vou fazer essa pergunta, é o seguinte: o que o Brasil vai fazer? Vai deixar 11 pessoas, vou até contar com os 11, né? Ou 8 que seja, 9 que seja, né? Vamos tirar 3, vou deixar só 8. Vamos deixar 11 pessoas, mais um presidente, mais 2 presidentes de Câmara e Senado, que iria para 11 de qualquer forma. Vamos dizer aí 15 pessoas, envolvendo aí outras pessoas a mais, né? 15, 20 pessoas que seja, destruir um país de 213 milhões de pessoas, de habitantes. Será que o Brasil é um país de covarde, de frouxo? Porque a gente está vivendo uma situação crítica, gente. Esses homens estão enfrentando um país que é parceiro do Brasil, que tem uma lei. Inclusive, nós vamos explicar nesse vídeo aqui que essa lei não está tirando a soberania do Brasil. A lei é deles. Simplesmente os caras são poderosos. Bancos, empresas precisam deles. Empresas brasileiras. Eles falam: olha, muito bem, você pode até desobedecer a lei Magnitsky, que é para o mundo inteiro, né? E a lei, eu pensava até que essa lei tinha que ter acordo, né? O país tinha que aceitar. Não. Pode ser até país comunista que nem tem trato com os Estados Unidos, tem que aceitar a lei. E por que tem que aceitar a lei? Ou então não negocia com os Estados Unidos. É simples assim. Já estou dando de bandeira aqui mais ou menos o que nós vamos passar aqui para vocês. Eu vou ler uma matéria aqui ontem sobre, eu acredito que muita gente já sabe o que está acontecendo. O Flávio Dino peitou uma pessoa, um ministro. Meu Deus. Pois é, quando a gente fala que o comunismo é um câncer, né? Aí as pessoas, tem gente que ainda duvida. Ele peitou de uma forma até infantil. Tá aqui, ó, deu uma canetada ordenando que todas as empresas brasileiras não tem que obedecer lei. É mais ou menos isso aqui. Não tem que obedecer lei. Mas como não obedecer lei? Não precisa obedecer. O Donald Trump, ele simplesmente falou: olha, é lei. Empresas que têm negócio com os Estados Unidos têm que obedecer a lei. Não quer obedecer? Não precisa, não tem problema nenhum. Mas também não tem mais negócio com os Estados Unidos. Agora, segundo especialistas, isso aqui foi uma declaração de guerra aos Estados Unidos. Mas vamos lá, passo a passo eu vou soltar aqui uns 4 vídeos para vocês de pessoas especializadas, incluindo aí o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Tudo isso em resposta a essa canetada do Flávio Dino. A primeira matéria está aqui: urgente, Dino dá canetada em defesa de Moraes e manda indireta para Donald Trump. O ministro do Supremo Tribunal... Isso aqui para quem não acompanhou ainda, para saber o que está acontecendo, sabe? Tá bom? O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, decidiu nesta segunda-feira, dia 18, ou seja, ontem, hoje é dia 19, que nenhuma instituição ou empresa em atividade no Brasil pode impor restrições ou bloqueio baseados exclusivamente em determinações de outros países. O magistrado reforçou que somente o Poder Judiciário brasileiro possui autoridade para validar ou reconhecer medidas desse tipo em território nacional. De fato, pode. Mas o Bradesco não quer excluir a conta do Moraes? Não precisa.
Só que ele não vai mais negociar com os Estados Unidos. Isso vale para empresas, qualquer empresa, não é só banco, não. É simples assim. Bom, a matéria segue, é uma matéria longa, mas deu para você entender, né? O Flávio Dino deu a canetada. Em resposta, vamos lá. Imediatamente ele fazia essa postagem, ou quase imediatamente, surgiu as reações. Tem uma outra matéria aqui, também está no Jornal Cidade Online, que diz: Dino toma decisão bastante equivocada e leva a lição de banqueiro da Farinha Lima. O banqueiro diz o seguinte, ó: o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ou seja, Canhota, publicou, abre aspas, de um banqueiro da Faria Lima, comentando a decisão de Flávio Dino, que determinou nesta segunda-feira que ordens judiciais executivas de governos estrangeiros necessitam ser homologadas no Brasil, numa tentativa de blindar o Alexandre de Moraes do efeito da lei Magnitsky. É impossível, não tem como. Imposta pelos Estados Unidos. A decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios em territórios americanos. Ou seja, se, por exemplo, o Banco do Brasil quiser ter negócio em territórios americanos, precisará, óbvio, respeitar a lei Magnitsky, assim como o Itaú, Bradesco e outros mais. Eduardo Bolsonaro completou, a matéria diz aqui, mas eu vou soltar o vídeo do Eduardo. Abre aspas, os Estados Unidos, por óbvio, não forçam suas leis serem aplicadas em outros países, mas têm a liberdade para decidir quem pode adentrar em seu sistema financeiro. Se você deseja acessá-lo, tem que respeitar a lista de sancionados da OFAC, senão está fora. Simples, mas não para Flávio Dino. É isso aí. Em outra matéria, eu vou ler só o cabeçalho, não vou ler. Tá aqui, ó. Advogado de Trump manda recado a Flávio Dino. Vou ler para a gente entender melhor. O que ele diz? Ele diz o seguinte, abre aspas, ao tentar blindar Alexandre de Moraes, o ministro Dino está repetindo uma fórmula que já vimos em lugares como Venezuela, China e que fracassaram. Medidas que prometiam defender a soberania acabaram sufocando a economia e isolamento do país, disse ele. Continuando, abre aspas, essas iniciativas nunca impediram sanções e sempre criaram insegurança jurídica e afastaram investidores. O verdadeiro dano não é para Moraes, mas para o Brasil, que arrisca trilhar o mesmo caminho de fragilidade e desconfiança que quebrou a credibilidade de outras economias, afirmou ele, fecha aspas, afirmou ele. Bom, dito isso aqui, não é muito difícil de entender, né, gente? Agora nós vamos, para não se alongar mais, eu li a matéria para você entender, vamos soltar aqui o que diz Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o vídeo do Eduardo Bolsonaro, falando mais ou menos as palavras que eu falei aqui, só para a gente fortalecer a matéria, tá bom? Vamos lá. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente, e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus.
Notícia importante. Não saiam daí que o último vídeo vai ser uma bomba. Você vai entender o buraco que o Brasil vai se meter se ninguém fizer nada e acatarem o que o Flávio Dino está dizendo. As empresas, né, aceitarem o que ele está falando e ir contra a Lei Magnitsky. Ou seja, não sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Podem fazer isso? Pode. Só que vocês vão ver no último vídeo, é o vídeo mais longo, de um advogado, né, especialista advogado e também deputado federal falando sobre isso. Agora nós vamos soltar um outro vídeo aqui, gente, que é do Ramagem, Alexandre Ramagem. Vocês lembram do Alexandre Ramagem? Pois é, o Alexandre Ramagem também deu a sua opinião. Vamos ver o que ele fala aqui. Decisão do Flávio Dino. Após Moraes ser afetado por Magnitsky, Dino diz que leis e decisões de outros países não valem no Brasil. A Magnitsky, ela não altera a lei brasileira. Ela não faz impeachment de ministro, ela não acaba com a perseguição política, nem devolve a democracia. Isso vai depender do Brasil, de nós daqui do Brasil. O que o Flávio Dino decidiu é que ele vai acabar com o nosso sistema bancário nacional. Não surte efeito nenhum nos Estados Unidos. Vai surtir efeito aqui. Se quiser prosseguir com essa estupidez, os bancos brasileiros vão perder acesso ao sistema financeiro mundial. Vão vir multas bilionárias, consequente fechamento da economia nacional. Fim de todos os investimentos que nos dão comércio, sustentabilidade, desenvolvimento. Ou seja, a falência e a destruição econômica do Brasil. Flávio Dino, ele segue a cartilha comunista. Ele quer sim um sistema fechado, pobre, destruído, isolado, porque o que importa é ele estar no poder absoluto. Nada mais. Tipo, idêntico à Venezuela, nem a China fez esse fechamento bancário quando autoridades chinesas foram sancionadas na Magnitsky. Mas Flávio Dino e Alexandre de Moraes dobram a aposta. Quando é que vão começar a entender que esses dois que são parte de todo o problema do Brasil? Decisão do... Bom, meus amigos, a situação do Brasil é muito séria. Se nada for feito, se ninguém fizer nada, o Brasil pode mergulhar numa situação jamais vista na história. Nem 64 chega aos pés do que pode acontecer com o Brasil. E você vai entender isso que eu estou falando, não é alarde, eu não sou de fazer alarde, até porque a gente tem que entender as pessoas que estão do outro lado. Tem muitas pessoas que estão do outro lado que já estão desesperançadas, né, preocupadas com tanta coisa, e a gente mas eu preciso levar a informação verdadeira, para a gente ficar de sobreaviso. Tem gente que, eu vou no mercado, vou comprar logo arroz, porque vai aumentar. Quem compra remédio precisa de remédio, vocês vão entender no último vídeo tudo isso. Quem precisa de remédio, eu compro remédio. Quem precisa de remédio, senhorinhos, né, 70, 80 anos, que precisam de remédio, o Brasil importa, não é exporta não é joga para fora não, ele precisa comprar de outros países, incluindo aí os Estados Unidos, produtos para produção de remédio e até mesmo o próprio remédio, alguns remédios. Não só remédio, como muitas outras coisas. Falam-se muito de soberania, mas o Brasil é um país capenga que precisa de muita coisa, porque nesses tantos anos, principalmente os 16 anos, ou mais, né, que a gente pode falar já 20 anos, que o PT, que a esquerda tomou o poder, ou ficou no poder, não avançou nesse quesito. Era para a gente ter aí grandes laboratórios, não temos, e quando entrou um governo que pensou em avançar em tecnologias avançadas de primeiro mundo, que próprio Israel, que é um grande parceiro nosso, gosta muito do Bolsonaro, tem grandes parcerias com o Bolsonaro, tentou também dar esse passo inicial, né, para a gente avançar nessa tecnologia, para produzir mais remédio e tantas outras coisas mais. O que aconteceu? O sistema podre, comunista, cruel, mentiroso, derrubaram o cara. Não precisa entrar mais em detalhes aqui. Muito bem, eu agora vou soltar aqui um outro, esse cara que falou aqui é o delegado Ramagem. Alexandre Ramagem é delegado, ou seja, é um cara que sabe o que está falando, tá bom? Só tô colocando aqui pessoas instruídas que sabem o que está falando.
Eu poderia vir aqui e repetir o que eles estão falando para você. Mas muita gente vai falar, tu não entende disso, como é que tu tá falando? Tu não é advogado? Então eu tô colocando aqui advogados para você ter certeza de que o que eles estão falando é certo. Agora nada mais, nada menos do que o Dr. Jeffrey Cicchini. Vamos ver o que o Dr. Jeffrey Cicchini fala. Gente, eu já vou gravar um vídeo mais completo para explicar melhor isso para vocês. Mas em resumo, o Flávio Dino acabou de decidir que é proibido cumprir lei Magnitsky no Brasil. Ou seja, em questão de dias, o Brasil se tornará a Coreia do Norte. O que o Flávio Dino disse foi que constitui ofensa à soberania nacional que se cumpra no Brasil leis estrangeiras. Só que as empresas vão preferir 1000 vezes cumprir a lei Magnitsky do que a decisão do Flávio Dino. Então o que vai acontecer é que empresas sérias sairão do Brasil. Empresas que preferirem cumprir a decisão do Flávio Dino sofrerão consequências da lei Magnitsky, ou seja, serão desligadas do sistema financeiro mundial. E com essa decisão do Flávio Dino, o Brasil como um todo pode sofrer efeitos da lei Magnitsky. Ou seja, o Brasil pode ser desligado do sistema financeiro global. Sim, como aconteceu na Rússia, na Coreia do Norte, o Brasil pode ser desligado do sistema SWIFT. O Brasil não poderá mais fazer importações e exportações. Com essa decisão do comunista Flávio Dino, o Brasil vira literalmente um país comunista. Flávio Dino acaba de expulsar do Brasil indústrias, bancos, montadoras de veículos. Flávio Dino acaba de afundar o Brasil no precipício do comunismo. E o Senado Federal está avalizando isso, gente. Para fechar a decisão do Flávio Dino, ele diz que só o STF manda e pode decidir no Brasil. Gente, é inacreditável. Alexandre de Moraes prendendo inocentes, Flávio Dino agora expulsando as empresas. Gente, o STF está acabando com o Brasil. E o Senado Federal assistindo de camarote. É grave, é gravíssimo o que está acontecendo. O Brasil está sendo destruído por essa gente. Eu vou gravar um vídeo mais completo sobre essa decisão na sequência para vocês. Gente, eu já vou... Dr. Jeffrey Cicchini, seguem ele lá, @Dr. Jeffrey Cicchini, vocês vão encontrar, muito fácil, tá? Agora, mais um jurista advogado, esse colunista, né, fala muito aí na televisão, aí em canais aí de direita, André Mazziglia. Vamos ver o que André Mazziglia fala, 1 minuto e 42 segundos, vamos ver aqui, André Mazziglia. O ministro Dino suspendeu a Magnitsky? Não suspendeu e nem pode suspender. Eu vou explicar. Olha só, ele usou uma DPF de 2024 para dizer que não é aplicável no Brasil lei estrangeira contra ato de brasileiro em território nacional. Em tese, seria o caso do ministro Moraes. Seus atos são decisões tomadas aqui, enfim, e não poderia receber uma punição de uma lei estrangeira. É isso que o Dino estava mirando. Abriu um precedente para que alguém fizesse um pedido de extensão dessa decisão a Magnitsky. Isso eu não tenho a menor dúvida. E se alguém pedir, eu não tenho também a menor dúvida de que ele dará. Muito provavelmente, o Zanin, que estava com uma ação pedindo mais ou menos a suspensão da Magnitsky, o Zanin não deve ter se sentido confortável, o Dino, com essa DPF, puxou e assumiu o caso para ele. Deve ter sido isso que ocorreu. O problema todo aqui é o seguinte, a Magnitsky, ela não é uma lei estrangeira aplicada ao Moraes, em território brasileiro, é uma lei estrangeira aplicada no território dos Estados Unidos a empresas norte-americanas. Os efeitos são sentidos pelo Moraes. Mas então são as empresas norte-americanas que não vão mais ter relações negociais com Moraes. São as empresas norte-americanas que não vão mais negociar com empresas brasileiras se elas seguirem prestando serviços ao Moraes. Então o ponto é que a sanção é sentida pelo Moraes, né? Mas ela é aplicada no território dos Estados Unidos a essas empresas norte-americanas. E isso é o ponto que escapa ao ministro Dino. Na prática, uma decisão que suspenda a Magnitsky no Brasil é totalmente ineficaz. Bom, gente, eu falei para vocês que ia deixar por último o último vídeo, mas estou vendo aqui que já está passando de 20 minutos. Para o vídeo não ficar muito cansativo, muito longo, eu vou terminar esse vídeo por aqui,
Mas ainda hoje, daqui umas 2, 3, no máximo em 4 horas, lá para meio-dia e pouco, 1 hora, eu vou estar soltando outro vídeo, é um vídeo exclusivo, porque só esse vídeo tem 6 minutos e alguma coisa. É longo, tá? Explicando, ou mais, eu acho que é 7, 8 minutos. Vocês vão entender exatamente o que vai acontecer com o Brasil, passo a passo, se ninguém fizer nada. E se o Flávio Dino, assim como esses ministros, peitarem a lei Magnitsky. Agora, não se enganem. Eles estão se lixando, eles sabem o que estão fazendo. Eles querem o quanto pior, melhor. Já explicaram mais ou menos aqui nesse vídeo por que eles fazem isso. Eles querem deixar o Brasil no buraco, na lama, justamente para romper com os Estados Unidos de vez, se aliar à China. Agora, se aliando à China será o fim do Brasil. Vocês vão entender isso no outro vídeo, tá bom? Eles estão querendo isso a qualquer custo. A pergunta é, que eu falei, vão deixar? O povo vai deixar? Se esse povo, eu não vou nem dizer os 213 milhões, se 100 milhões de pessoas, não é nem o total de eleitores, 100 milhões de eleitores, 80 milhões de eleitores forem para a rua, ou para as ruas, consecutivamente a nível Brasil, eu duvido, com a mídia em peso, quer queira, quer não, a Internacional vai vir aqui para dar cobertura, não precisa quebrar nada. Eu não posso nem devo falar isso aqui, eu como influenciador. Vocês estão entendendo? Não é para quebrar nada. Manifestação pacífica. É o povo na rua com plaquinha só parado em algum ponto. Não precisa fechar a rua, deixa as ambulâncias passar. Não é nada disso. Simplesmente ir para a rua, fazer uma manifestação pacífica dizendo o que vocês querem. Fora Moraes, fora isso, fora aquilo, dizendo para o mundo, olha, nós não concordamos com o que eles estão fazendo, não. Eles não representam o Brasil somos nós. Eu duvido se a gente não resolve. Agora, tem pessoas para liderança? Tem liderança para fazer isso? Tem peito para fazer isso? Está na hora da gente acordar para isso, para a gente vencer esse dragão que cospe fogo toda hora aqui no país. Bom, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Gostando do canal, nós temos um QR Code aqui, tá? Você pode estar contribuindo com o valor que você quiser. Josemir, eu quero contribuir com R$2, com R$1. Fica a seu critério, cada um dentro das suas possibilidades, tá bom, gente? Um abraço, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe você, a sua família. Já já a gente tá de volta. Até a próxima.